Já saiu de uma conversa com a sensação de que não conseguiu se expressar? Ou até mesmo que você acabou sendo duro demais? Pois é, isso é uma comunicação não assertiva e é exatamente sobre o que a gente vai falar hoje. Eu sou a psicóloga Bianca, mestre em psicologia, e hoje a gente vai conversar aqui nesse vídeo sobre um tema que atravessa praticamente todas as relações, a forma como a gente se comunica. A assertividade é uma ponte entre o que eu sinto, o que eu penso e o que eu consigo colocar no mundo. Mas, claro, sem machucar o outro e principalmente sem me machucar. E não, tá? Isso não é um dom, é uma habilidade que você pode e deve treinar. Então, vem comigo e a gente vai poder colocar em prática um pouco mais essa assertividade. O que é ser assertivo? Ser assertivo é conseguir expressar seus sentimentos, pensamentos, vontades e necessidades de uma forma clara, direta, né? Mas ao mesmo tempo respeitosa. Isso não tem nada a ver com ser duro, frio ou mandão, tá? Tem a ver com saber o seu lugar no mundo e se comunicar na base do respeito por você e pelas outras pessoas. Ser assertivo é se expressar com essa clareza, sem se calar e sem atropelar as outras pessoas. Alguns mitos, muitas vezes, da assertividade é que ser assertivo é ser grosso. Ser assertivo é diferente de ser agressivo. O que muda é o tom de voz, as palavras que você vai utilizar e a intenção, né, que você tem por trás daquela frase que você for falar. Outra coisa é, quem é assertivo sempre se dá bem? Não necessariamente. Ser assertivo, você vai usar da melhor forma possível o que você gostaria, mas ao mesmo tempo não é garantia de sucesso. Ser assertivo é só saber falar, né? Ou até mesmo aquela coisa, eu nasci assim, eu não sei falar melhor. Ninguém nasce sabendo. Isso é um treino. A gente aprende a falar desde bebezinho. E quanto mais a gente pratica uma forma de fala mais assertiva, mais natural ela fica. É uma habilidade que a gente vai aprendendo aos poucos, não é um traço de personalidade fixo. É um comportamento bem treinável. Às vezes a origem também da dificuldade de ser assertivo pode estar então nessa educação, por exemplo, nas famílias que desestimulam, né, o poder falar, dar a sua opinião e reforçam essa questão de obediência, experiências de rejeição ou invalidação em que a pessoa não quer lidar com conflitos em relação a outra pessoa, até próprio gênero, né, e socialização, em que mulheres são ensinadas a agradar e homens a dominar, por exemplo. Mas tem algumas outras coisas que acabam não permitindo que a assertividade seja treinada, né? Que tem a ver, por exemplo, com autoestima e autorrespeito. Algumas pessoas não se sentem dignas, elas têm dificuldade de se posicionar, elas não têm confiança para conseguir fazer isso. Ou até mesmo, por exemplo, uma mulher que foi ensinada que tem que cuidar de todas as pessoas e tem dificuldade de colocar limite e de dizer que também precisa de um tempo. Ou o homem que aprendeu a engolir os seus sentimentos para parecer forte, então não pode falar sobre essas coisas, tem que ser direto ao ponto. Algumas vezes também os alunos, né, que se sentem pequenos diante de professores ou até colaboradores em relação aos seus superiores. Então, por isso a gente entende também que a assertividade começa e ela vai precisar dessa clareza interna de valor pessoal, do que é importante para ti. Ela exige que a gente se autorize a ser o sujeito da própria vida e não só o personagem que agrada, que serve ou se adapta, né, às situações. Isso aproxima as pessoas, isso não afasta as pessoas como algumas pessoas imaginam, né? Quando eu consigo estabelecer limites a outra pessoa, esse outro também sabe o que eu preciso, o que é importante para mim e pode e consegue fazer escolhas, né? Agora, se eu não falo nada sobre um incômodo que vai acontecendo, muitas vezes, né, isso vai acumulando até que eu exploda. E aí, um relacionamento tem uma ruptura, porque não houve uma escolha para fazer algo que era importante para o outro, não houve a clareza, né, desses limites. Às vezes é difícil também, pelo medo de ser rejeitado, mal interpretado, falar em que eu prefiro ficar quieto na minha, né, ou até mesmo a gente se culpa em se colocar em primeiro lugar, né, parece egoísmo. Às vezes eu tenho dificuldade também em lidar com a emoção da outra pessoa, que pode ser que não goste do meu limite. Eu também posso ter vergonha em expressar os meus sentimentos, ou até mesmo ter algumas crenças como, se eu falar eu vou magoar, é melhor eu ceder para não arrumar confusão. Até mesmo, né, eu sou responsável como o outro se sente.
E diante disso, já te trago uma reflexão. De onde vêm essas ideias dentro de mim? A quem eu tô tentando proteger quando eu me calo? Por que essa dificuldade está acontecendo? Como é que era o meu estimular a falar as coisas que eu penso? Até mesmo pensando, né, numa questão de evolução, lá da infância e adolescência. Te convido também a pensar em uma situação recente, tá? Em que você talvez se calou por medo de conflito, que você sentiu que foi passivo, que não disse o que precisava dizer. E também, talvez, aquela situação que você reagiu de forma explosiva, né? Falou que se arrependeu depois e não precisava ser daquela forma. Então, vamos começar. Existem 3 formas, estilos principais de se comunicar. O passivo, o agressivo e o assertivo, que é o que a gente está buscando aqui. E é comum que a gente oscile dentro deles, dependendo da situação, tá? A comunicação passiva é aquela que a pessoa tem dificuldade de dizer não. Ela evita conflito a qualquer custo e muitas vezes se anula para não lidar, para não brigar com outra pessoa, né? É aquela que diz tanto faz, mas por dentro tá frustrada. Evita, né, esse conflito, mas vai acumulando muitas mágoas. Um exemplo disso imagina que um colega, né, de trabalho que está sempre aceitando tarefas de casa. Imagina então um colega de trabalho que está sempre aceitando tarefas extras, mesmo quando já está sobrecarregado. E aí diz, não, tá tudo bem, mas por dentro tá magoado, tá esgotado, tá pensando, eles não estão pensando em mim. Por outro lado, a comunicação agressiva vai nesse estilo, né, que a pessoa se posiciona, mas de uma forma dura, de uma forma impositiva e até mesmo desrespeitosa. O foco, no caso, vira sobre vencer a outra pessoa e não sobre compreender, sobre discutir, conversar e entender melhor, né? Ela fala o que pensa, mas ignora o que a outra pessoa tá pensando. Isso gera muito afastamento, ressentimento. É alguém, por exemplo, que você diz, né? Você sempre faz isso errado, é tão difícil prestar atenção. Isso não convida para o diálogo, isso gera um afastamento tremendo. E a comunicação assertiva, que é a que a gente está desejando aqui, é quando a gente consegue falar o que pensa e o que sente com clareza, sem ferir a outra pessoa, mas essa comunicação com firmeza e empatia. Se posiciona com firmeza e respeito, fala sobre si, sem atacar o outro. Vamos para um exemplo, então. Olha, eu entendo que esse prazo é importante para você, mas neste momento eu não consigo me comprometer com isso. Podemos pensar juntos em outra alternativa? Neste caso, houve o limite e houve a compreensão e ainda, né, uma tentativa de solução para dizer eu não tô me importando pouco com isso, eu quero ajudar, mas eu não posso me sobrecarregar nesse momento. Alguns outros contextos que a gente percebe isso por exemplo, na faculdade, esse dizer não, ou até mesmo essa divisão de um trabalho em grupo. Tá, mas então como é que a gente faz isso na prática, né? Como é que eu falo de forma mais assertiva? Vamos lá para algumas dicas práticas legais. Primeiro ponto importante, fale sempre de si mesmo e não da outra pessoa. Aquela ideia de evitar ficar apontando o dedo, sabe? Use a linguagem do eu. Em vez de dizer você é insuportável quando você grita, você pode dizer quando você levanta o tom de voz, eu me sinto desrespeitada e tenho dificuldade de continuar essa conversa. Eu estou enfatizando que isso é ruim para mim, eu não estou enfatizando sobre a pessoa, né? Outro ponto seja direto, mas gentil. Não é ficar enrolando, mas é claro, né? É com respeito. Ao invés de você dizer, eu acho que talvez, se você quiser, você pode dizer, eu prefiro dessa forma. O que você acha? Tome cuidado com o tom de voz e postura. A forma com que você fala diz muito mais com que o conteúdo, né? A linguagem não verbal. Seja uma postura aberta, calma e olhe diretamente para a pessoa. Também é importante saber dizer não com empatia, né? Você pode recusar algo sem ser ríspido. Eu entendo que isso é importante para você, mas agora eu não posso. Me avisa se houver outra forma de eu poder te ajudar depois. Isso é conseguir dizer que a outra pessoa é importante, mas eu preciso respeitar o meu limite, né? Um exemplo, então, bem comum de estrutura, até uma receitinha aqui para vocês quando você faz X, eu me sinto Y. E eu gostaria de Z. Quando você me interrompe, eu me sinto desrespeitado. Gostaria que você esperasse eu terminar de falar.
Então, é uma forma, né, que a gente pode entender que vai existir tanta compreensão da outra pessoa, da situação, né, a validação, mas também vou falar do que tá me incomodando e, principalmente, dar um limite ou uma solução no final. Então, para a gente começar a falar, tá? A gente precisa, então, validar algumas dificuldades e estratégias, né? Talvez até você esteja pensando que entende isso, mas na hora você trava. Ou mesmo explode sem querer, né? Isso é comum e tem explicação. Tem muita gente que teve experiências ruins ao tentar se posicionar. Algumas pessoas cresceram ouvindo que precisavam agradar e que não podiam dizer não, que conflito era para ser evitado a todo custo, né? Ou até mesmo aprenderam que para ser respeitado tem que gritar, e se a gente vai ter que ir um extremo para conseguir ser ouvido de alguma forma. Mas eu lembro que a assertividade não é algo que a gente nasce com, é um treino, muitas vezes as dificuldades vêm dessas histórias antigas. Para isso eu já vou dizer que comece por situações menores e pequenas. Escreva antes o que você gostaria de dizer e treine, não é com alguém de confiança. Principalmente se você errar, tudo bem. Recomece, tá tudo bem, você ainda está no processo de aprender. Uma dica legal é: use frases como eu prefiro, no momento eu não posso. O que você acha da gente fazer dessa forma? Isso acaba englobando um pouco mais as outras pessoas, não sendo tão ríspido, mas ao mesmo tempo não perde de vista aquilo que você gostaria. Então agora é com você, tá? Pega aí uma situação recente que te incomodou, pode ser no trabalho, na família, em casa, com amigos, enfim, tá? Mas tenta lembrar o que aconteceu e como você se sentiu, tá? E aí, o que você gostaria de ter dito nesta hora? E vamos pensar em reescrever essa fala de uma forma assertiva. Você tendo dito ou não tendo dito, eu gostaria que você repensasse aí como falar. Vou te dar um modelinho, tá? Pra gente poder ajudar um pouco. Então, quando acontece tal coisa, eu me sinto desta forma, gostaria que... Aí você coloca uma sugestão. Vamos testar essa estrutura, né? Que é entender a outra pessoa, falar do que você está pensando e sentindo e dar uma sugestão. Agora que você reescreveu, então, essa situação, gostaria que você pudesse testar essa semana, tentar aplicar ela, tá? É importante lembrar que muitas vezes, quando a gente começa a ser assertivo, que não é uma postura comum da gente, a outra pessoa até pode ficar um pouco desconfortável em entender e se incomodar, né? E vai até te perguntar, tá, mas antes você fazia, agora não faz mais por quê? Isso é um bom sinal, tá? Isso quer dizer que você está conseguindo colocar limites. Muitas vezes a gente vai estar em situações e por costume, né, a gente acaba ficando, principalmente na passividade, a gente acaba fazendo coisas que não nos convém e não está mais sendo confortável, mas para alguma outra pessoa aquilo está sendo bom. Então, quando você chega e coloca o limite dizendo, não, eu não posso mais fazer isso a partir deste momento, é claro que para essa outra pessoa não vai mais ser confortável. Então, ela não vai gostar. Mas tá tudo bem, porque se você falar de uma forma assertiva, cuidadosa, mas expressando e deixando claro o seu limite, você está fazendo da melhor forma possível esta situação. Eu preciso relembrar que a assertividade ela vai construir pontes. Quanto mais você conseguir falar desses desconfortos de uma forma assertiva, menos chance você tem de querer nunca mais ver aquela pessoa na frente, né? E assim você está dando a oportunidade de outras pessoas também te entenderem melhor. A assertividade é um processo, tá? A gente vai começando aos poucos, a gente vai errar, vai se entender, vai ajustar, mas a cada conversa que você conseguir se posicionar da melhor forma possível, né? Com respeito, você tá dizendo para você mesma, eu me valorizo. E isso muda tudo. Eu te convido então a observar nesses próximos dias aonde que você está um pouco mais calado ou aonde mesmo que você possa estar explodindo de alguma forma. E aí, dentro dessas situações, se perguntar como você poderia se expressar melhor. Para finalizar, ainda gostaria de perguntar em que área da sua vida você sente que precisaria ser mais assertivo? Qual frase que você talvez teve medo de dizer e você agora vai falar? Porque você entende como falar isso e que tá tudo bem esse medo de desagradar, né? Isso não quer dizer que você não tá sendo legal. E se você gostou desse conteúdo, aproveita e se inscreve no nosso canal que a gente vai continuar conversando mais e mais sobre esses assuntos, né? 3 psicos que vão poder te ajudar um pouquinho em diversas áreas da vida.